O deputado Nicolas Ferreira, inclusive, ressaltou essa questão da anistia, né? Que agora seria a hora de realmente ir para cima em relação a isso, ainda tentando, em 2025, né, antes da virada do ano, pautar essa votação lá no Congresso. Acho difícil, né? O pessoal resiste muito. Mas eu queria saber do Cabreira o seguinte: a gente até conversava antes, né, Cabreira? Quem está criticando, né? Uma parte dos críticos desse anúncio diz que isso tira a competitividade da direita nessa eleição de 26, que seria melhor uma composição com o Tarcísio, com alguém com menos rejeição, para você ter mais chances de ganhar do Lula nessa eleição. Você acha que realmente, sem essa composição, é impossível a direita ganhar, deveria ser mais pragmática? Você acha que o Flávio tem potencial também de vencer? Como é que você vê esse cenário mais abrangente para 26 em relação aí à satisfação do público em geral com o atual governo? Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, um prazer estar aqui no Cartas na Mesa. E eu queria abrir a minha manifestação dizendo que nós temos que reconhecer que hoje, inegavelmente, o presidente Bolsonaro ele é a maior autoridade, ele é a maior liderança daquilo que a gente poderia chamar de direita. Aliás, eu não gosto muito dessa classificação que as eleições de 26 vão ser eleições entre direita e esquerda. Eu gosto muito até de utilizar assim, eu acho que nós vamos ter uma eleição em 26 daqueles que defendem e acreditam no Estado e daqueles que não acreditam mais no Estado como ele é hoje, esse Estado grande, gigantesco, que se intromete na vida das pessoas, na educação dos nossos filhos. Eu acho que essa é a grande escolha que nós vamos ter agora nessa próxima eleição. Agora, o que nós tivemos agora foi uma peça, talvez uma das mais importantes no tabuleiro político, que foi mexida. O presidente Bolsonaro ele tem todo o direito de fazer a sua indicação. E, assim, o que é interessante a gente relembrar, o número hoje, talvez eu não tenha visto no cenário da política brasileira, Renato, tantos governadores de primeiríssima linha, como você pode pegar o governador Zema, Caiado, Tarcísio, o Ratinho, tantos outros, buscando o apoio de uma liderança como eles buscaram o apoio do presidente Bolsonaro. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que eu, pessoalmente, não conheço o senador Flávio Bolsonaro e daqui para frente, com essa escolha sacramentada, e se ela realmente for sacramentada, eu acho que ele tem que provar o seu valor. Ele tem que mostrar que ele não foi indicado apenas por ser o filho do presidente, mas ele tem que construir um projeto em torno da sua candidatura, articulando partidos, articulando lideranças. Eu acho que agora depende dele, a raia foi aberta, então eu acho que o processo político vai analisar agora qual é a composição. Eu não acho, eu vejo alguns analistas, isso seria óbvio, são mais torcedores do que analistas, o movimento, puxa, não tem chance, não sei o quê, assim. Eu imagino, e essa é uma opinião pessoal minha, que poucas vezes eu diria que aqueles que defendem o livre mercado, aqueles que defendem o empreendedorismo, aqueles que defendem uma verdadeira democracia, nós nunca tivemos tanta chance de mudar a chave como nós temos agora em 2026, por incrível que pareça. E dizendo isso, Renato, sabendo que a eleição de 26 ela não será apenas contra o presidente Lula, ela terá a reboque o STF. Aliás, eu acho que o principal candidato desse movimento que a gente chama pró-mercado, pró-empreendedorismo, defensores dos direitos de propriedade, nós temos que reconhecer qual que é o principal problema hoje do nosso Brasil. É o ativismo judicial. Não adianta fugir disso. Aliás, eu tenho até meio receio de comentar essas coisas, sabe? Já é um sinal, né? Não. Eu estava agora, na hora do almoço, comentando. Assim, eu tenho alguns trabalhos humanitários. Então, eu já visitei alguns países, visitei 3 vezes a Coreia do Norte, visitei o Sudão, visitei a Somália, visitei o Iêmen. E era uma sensação assim, quando a gente conseguia decolar ou sair daqueles países, sabe? A gente tinha um alívio, né? Puxa, graças a Deus eu estou chegando no Brasil, essas coisas. Agora, quando você vai falar do STF, você fica... Então, isso mostra a necessidade dessa mudança. Eu acho que esse candidato ele tem que reconhecer esse ativismo, essa hipertrofia. Não adianta o sujeito chegar fazendo... É preciso, além das propostas econômicas, daquilo que se for propor na eleição, reconhecer que hoje o principal problema nosso é o STF. Nós temos que nominar isso. E assim, o Disraeli dizia que as palavras, elas governam os homens. Nós vivemos o poder da palavra. Então,
quem tem a palavra está dominando o debate. E a gente tem que começar a esclarecer que uma crítica a um ministro do STF ou a uma crítica a uma decisão teratológica dele não é um processo antidemocrático. Não é um ataque às instituições. Não é um ataque à corte, nada disso. Você está atacando uma decisão que tem um ativismo que exacerbou. Aliás, assim, a imprensa ela deveria ter notado isso. Agora, o que eu queria só colocar nesse cenário, e aqui apenas justificando, eu acho que 2026 vai ser o resultado de um grande movimento que já começou em 24. E poucas pessoas, na minha opinião, têm feito essa análise. E qual é? Veja, você tem 6 estados brasileiros hoje, Renato, que não elegeram nenhuma prefeitura do PT. Nenhuma. Exatamente nenhuma. Roraima não tem, Mato Grosso não tem, e mais 4 estados. Se você pegar onde o PT elegeu uma única prefeitura, você tem mais 3 estados. Olha só. Onde elegeu 2 prefeituras, tem mais 3 estados. Onde elegeu 3, tem apenas mais 3. Estou te dando aqui um cronograma. E onde elegeu 4, por exemplo, está o estado de São Paulo. O PT elegeu no seu berço aqui, no estado de São Paulo, apenas 4 prefeituras. Então isso mostra esse movimento. Hoje, esse movimento pró-empreendedorismo, que a gente tem chamado assim, domina hoje mais de 3.300 câmaras de prefeitura. Então esse tanto de imposto que caiu na cabeça do Sim, então esse movimento ele já começou, e aliás, na minha opinião aqui, essa decisão do ministro Gilmar Mendes, eu não estou criticando ele como pessoa, mas essa decisão a respeito dessa reinterpretação de uma lei que tem, não sei, acho que 70 anos, né, a lei do impeachment. Agora ela é um sinal de proteção. E para mim isso é um bom sinal, porque é a última barricada a ser vencida para você mudar. Não, só faltou isso. Por quê? Porque vem um Senado diferente em 2026. Muitos estados você vai vir com 2 senadores de oposição. Então o que eu estou fazendo? Esse conjunto, se você somar, eu não fiz as contas ainda, mas o eleitorado desses 6, 7 governadores aí mais pró-mercado, talvez seja 50%, 60% do eleitorado brasileiro. Se você pegar, por exemplo, a insatisfação que você encontra na sociedade, por incrível que pareça, né? Hoje, segundo aí o Serasa, por exemplo, 8 de cada 10 famílias elas estão endividadas. 3 de cada 10 estão inadimplentes, não estão com as suas contas em dias, recorde de recuperação judicial, de empresas endividadas, mais de 3 milhões, 9 milhões de brasileiros que foram lesados no INSS, enfim. Quando você começa a somar tudo isso, significa o quê? Um cenário extremamente favorável de mudança de regime em 2026.